Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Power BI do canal. Dando continuidade às aulas anteriores, hoje nós vamos falar sobre a função TOP-N. É uma função que cria uma tabela virtual onde a gente só pega as linhas principais de uma tabela. Então, quando eu quiser não trabalhar com uma tabela inteira, mas quiser trabalhar com algumas linhas dessa tabela, a gente usa a função TOP-N. Antes de entrarmos no assunto, se vocês ainda não estiverem inscritos no canal, juntem-se a nós, sejam bem-vindos. E lembrando que toda segunda-feira a gente publica uma aula de Excel e toda quinta-feira a gente publica uma aula de Power BI. O arquivo que nós vamos trabalhar hoje está na descrição do vídeo. É o mesmo arquivo que a gente vem utilizando nas últimas 3 aulas. Então, quem quiser acompanhar a aula com a gente, é só fazer o download do arquivo. Então, hoje nós vamos falar da função TOP-N. Então, o que ela faz? Ela retorna um número determinado de linhas principais de uma tabela de acordo com uma expressão especificada. Então, na aula passada, nós já tínhamos, até a aula passada, a gente já tinha criado 10 medidas. Então, eu criei uma tabela com a primeira coluna sendo a categoria, a segunda sendo a soma das vendas e a terceira coluna a média das vendas. O objetivo agora é essa medida, ela pega toda a tabela, vamos ver a medida 10, ó. Ela pega a tabela de vendas todinha e calcula a média dessa expressão, que é a soma das vendas. Só que ele pega a tabela inteira. O objetivo agora não é a gente calcular a média de todas as vendas, a gente só quer calcular a venda das 100 maiores vendas. Tá? Então, no lugar dessa tabela vendas aqui, nós vamos utilizar a função TOP-N para ele trazer somente as 100 maiores vendas. Tá? Então, vamos criar uma nova medida. Ó, botão direito, nova medida, vai ser a medida 11. Só para seguir o raciocínio, nós estamos numerando as medidas para ficar uma ordem cronológica da criação de cada uma das medidas. Então, vai ser a média das 100 maiores vendas. Então, a função que nós vamos utilizar vai ser a função AverageX. Então, a mesma fórmula, a mesma função que nós utilizamos para calcular a média das vendas. Só que no caso da média das vendas, o primeiro argumento é uma tabela, e aí a gente tinha colocado a tabela toda, a tabela vendas toda. Só que agora, nós não vamos colocar a tabela inteira. A gente vai colocar, a gente só vai pegar as 100 maiores linhas da tabela F-venda. Então, a gente vai usar a função TOP-N. Ela retorna um número determinado de linhas principais. Então, o primeiro argumento da função TOP-N é a quantidade de linhas que eu quero. Neste caso, eu vou pegar 100 maiores. O segundo argumento é de qual tabela? A gente vai pegar da tabela vendas. O terceiro argumento, eu preciso determinar se eu vou pegar as 100 maiores ou as 100 menores. Como eu quero as 100 maiores, se a minha tabela de vendas não tiver classificada, ele vai pegar as 100 primeiras linhas que ele encontrar. Então, para isso, eu preciso classificar a minha tabela. Perdão, aqui é a expressão, tá? De qual expressão que eu quero pegar as 100 maiores vendas.
da expressão 0,6, que é a soma de vendas. Tá? Então, eu vou pegar 100 linhas da tabela vendas a partir desta expressão. Só que se eu não ordenar, se eu não classificar a minha tabela de vendas, ele vai pegar as 100 primeiras que ele encontrar. Como eu quero pegar as 100 maiores, então eu preciso classificar a minha tabela vendas em ordem decrescente, para ele poder, depois que ele classificou a tabela em ordem decrescente, ele pegar as 100 primeiras linhas que ele encontrar. Então, isso aqui, esse top N é só o primeiro argumento da AverAgeX. Então, isso aqui é só uma tabela virtual que nós criamos a partir da tabela vendas. Então, o que a função top N fez? Foi lá na nossa tabela de vendas, pegou a expressão que a gente já tinha calculado, classificou ela em ordem decrescente e pegou as 100 primeiras linhas. Então, isso aqui é uma tabela que foi criada virtualmente a partir da tabela de vendas, pegando as 100 primeiras linhas. Como a tabela está em ordem decrescente, ele pegou as 100 maiores. Este é o primeiro argumento da função AverAgeX. O segundo argumento é a expressão que eu vou querer calcular a média, que vai ser a medida 0,6. Tá? Então, criamos a média das 100 maiores vendas. Então, repare, a medida 10, ele calculou a média de todas as vendas. Só que tinha, sei lá, 1.000, 10.000, 20.000 vendas. Eu agora só quero saber a média das 100 maiores. Então, reparem como o valor vai aumentar consideravelmente. Então, o que era 100 ficou 7 vezes maior. Tá? Por acaso, ó, esse aqui também deu 7, esse aqui deu 6 e pouco, esse aqui deu 6. Tá? Esse aqui, reparem, ó, a manteiga, pra vocês olharem aqui, ó, a manteiga só teve menos de 100 vendas. Por quê? Porque se a média das vendas é igual à média das 100 maiores, é sinal que a quantidade de vendas foi menos que 100 ou 100. Tá? E a mesma coisa, agora nós vamos calcular a média das 100 menores e vocês vão ver que no caso da manteiga também não vai mudar, pela quantidade de vendas de manteiga. Tá? A medida ela é praticamente igual, por isso eu vou copiar o texto dessa medida, vou dar um Ctrl C, vou criar uma nova medida, vou dar um Ctrl V, a medida agora vai ser a medida 12, e aqui 100 menores, ao invés de 100 maiores, 100 menores vendas. E o que muda aqui? Ao invés de classificar a nossa tabela de vendas em ordem decrescente, que ele vai pegar as maiores, eu vou classificar ela em ordem crescente, ascendente. Aí ele vai pegar as 100 primeiras linhas, como elas estão classificadas em ordem crescente, ele vai pegar as 100 menores vendas. Então, se a gente puser agora a medida aqui, reparem que as 100 menores vendas de todas as categorias foram bem menores, porque houve muita venda. No caso da manteiga, reparem que ela continuou com o mesmo valor, porque tem menos de 100 vendas de manteiga. Espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de dar um like ou um dislike e esperamos vocês nas próximas aulas. Até lá!